Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Hermenegildo Lourenço e vamos então a mais uma videoaula. Mas antes de tudo, põe um like aí no nosso canal para que você possa estar a par de todas as novidades e inscreva-se também e ative o sininho. Para que nós possamos então continuar com este canal. Então, como havia dito na aula anterior, falávamos sobre MMC. Hoje vamos particularizar algumas dicas muito importantes sobre MMC, mas tem um senão, essas dicas que daremos só servirá para números, possam-se dizer menores, né? Números pequenos. Para números grandes pode vir ser possível, mas daria muito trabalho. Mas, no entanto, aqui é uma dica muito importante para você determinar o MMC e sem ter que fazer nenhum cálculo. As dicas são as seguintes. Primeira dica: se o MMC e o MDC de dois números forem de dois números primos, né? O MMC e o MDC de dois números primos é o produto entre ambos e 1. Quer dizer que o MMC é o produto entre ambos e o MDC é 1. Então, esta regra aplica-se para quando se fala do MMC ou MDC de dois números primos. Se esses dois números forem primos, então o MMC vai ser o produto entre ambos e o MDC será sempre 1. Outra regra que vem a seguir é a seguinte: o MMC e o MDC entre dois números compostos que não têm divisores comuns entre si, neste caso, é o produto entre ambos e 1. Neste caso, isso quer dizer o quê? Que o MMC de dois números compostos em que não tem divisores comuns, ou seja, não tem números que dividem um ao mesmo tempo o outro. Quando isso acontece, então o MMC vai nos ser o produto entre ambos e o MDC será também sempre 1. Então essa regra aqui é semelhante à anterior, essa segunda regra é semelhante à anterior. No entanto, essas duas regras são aplicáveis. Vamos exemplificar então a primeira regra. Então, se nós tivermos MMC de dois números primos, suponhamos 3 e 7. Então, MMC de 3 e 7. Então, conforme diz a regra, né? Conforme diz a regra, o MMC entre dois números será o produto entre dois números primos, será o produto entre ambos. Então, para achar o MMC entre 3 e 7, que são números primos, basta multiplicar o 3 vezes o 7 igual a 21. Então, o MMC entre 3 e 7 é 21. E o MDC, conforme diz a regra, será sempre 1. Logo, o MDC é 1. Logo, temos o MMC igual a 21. E o MDC é igual a 1. Sempre será 1 para dois números primos.
Para a segunda regra, é quase a mesma coisa. Para vermos o que vai acontecer se nós tivermos o número 9, 9 é um número composto, e o número 4. Número 4 também é um número composto. Então, esses dois números são compostos, mas entre si não há nenhum divisor comum. Ou seja, não existe um número que é divisível por 9 e ao mesmo tempo é divisível por 4. Logo, aplica-se também a regra anterior. Vamos ter o seu MMC vai ser o produto entre 2. MMC é igual a 9 vezes 4, que vai nos dar igual a 36. Logo, que vai nos dar igual a 36. Logo, o MMC, o MDC será sempre igual a 1. Tá? O MDC é sempre igual a 1. Agora, vamos apresentar outras duas regras para os demais casos. As outras duas regras ditam o seguinte. Se o MMC e o MDC entre dois números em que um é múltiplo do outro, é o múltiplo e o divisor. Isto que é, respectivamente, né? O MMC vai ser o múltiplo e o MDC vai ser o divisor. Isso quer dizer, se estamos a achar o MMC de dois números em que um é múltiplo do outro, então o MMC vai nos ser o múltiplo, ou seja, esse número que é múltiplo do outro. E o MDC vai nos ser o divisor, nesse caso, do múltiplo. Para a quarta regra, temos, se tivermos o MDC e o MMC entre dois números compostos que possuem divisores comum, ou divisor comum, é o divisor, o MMC, né? O MDC é o divisor, e o produto entre o divisor e os seus complementares é o MMC. Por isso é que está aí, respectivamente. Então, o MDC desta regra aí vai nos ser o divisor. E o MDC é o produto entre o divisor e os seus complementares, ou complementar do número. Explicando novamente para esta regra, prestem muita atenção, é que se nós tivermos dois números compostos em que têm divisores comuns, então o MMC vai ser o produto entre esse divisor e o complementar do número, ou seja, o que vai complementar o número. E o MDC será sempre o divisor, ok? Então, vamos ver alguns exemplos deste procedimento. Vamos ver alguns exemplos. Então, para título de exemplos, para o primeiro caso, que diz que o MMC entre dois números, o MMC e o MDC entre dois números em que um é múltiplo do outro. Vamos ver este caso aí. Suponhamos que temos 3 MMC de 3 e 9 e 15, desculpa. 3 e 15. Ok. Já vimos isso anteriormente. Então, 3 e 15. Sabemos bem que 15 é múltiplo de 3. Sendo que 15 é múltiplo de 3, então o MMC é o múltiplo, quer dizer que é o próprio 15. Ok? Estamos? E o MDC será o divisor. Então, neste caso, quem é o divisor? É o 3.
o MDC entre 3 e 15 será igual a 3. Aqui é bem simples, sempre que o MMC entre dois números, um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o múltiplo e o MDC será o divisor. Agora, para a questão anterior, se tivermos MMC, a quarta regra neste caso, de 9 e 18, né? Aqui são dois números compostos e esses dois números compostos possuem divisores entre si, ou seja, aqui o 3 é divisível por 3, o 9, desculpa, é divisível por 3 e o 18 também é divisível por 3. Logo, para determinarmos o MMC, então vamos pôr esse divisor em evidência. Automaticamente esse divisor que encontramos já é o nosso MDC, ok? Já é o nosso MDC. Mas para o MMC, então vamos aplicar esse divisor, vamos pôr em evidência e vamos aplicar o seu complementar, sendo que esse divisor é dos dois. Agora, qual é o complementar? É pegarmos nesse divisor, multiplicarmos para que seja igual a esse número. Isto é, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 vai dar 9? Claramente, o 3 vezes... Qual é o número que eu vou multiplicar por 3? Esse 3, não esse. Por 3 vai dar 18, é o 6. Então, vais multiplicar tudo e vai ser o teu MMC. Logo vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6 vai nos dar 54. Creio eu, 54. 9 vezes 5 dá 45. 45 mais 9 dá 54. Então, este é o nosso MMC. Agora, o nosso MDC já achamos, vai ser então o 3. Este é o nosso MDC. Então, estas são as dicas para você determinar o MMC e o MDC de maneira mais rápida. Vamos fazer um resumo, né? Vamos dizer que na primeira regra diz o seguinte: para determinarmos o MMC entre dois números primos, então vamos simplesmente multiplicar esses dois números primos e vai ser o nosso MMC. Agora, o MDC será sempre 1. No MMC e MDC de dois números compostos que não possuem divisores comuns, também a regra é a mesma, basta multiplicar os dois números e o MDC será 1. Ok. Se nós tivermos o MMC e o MDC de dois números em que um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o múltiplo e o MDC será o divisor. Se nós tivermos o MMC e o MDC de dois números compostos em que um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o produto entre o divisor, nesse caso o produto entre o MDC pelo seu complementar. Então, primeiro você acha o divisor, né, entre os dois números, o divisor comum entre os dois números, põe em evidência e depois basta multiplicar pelos seus complementares, como nós fizemos aqui. Então, aqui nesta última regra, você acha primeiro o MDC, depois só se que acha o MMC. Então, na regra de múltiplos, você acha primeiro o MMC, depois só se que acha o MDC. Então, aqui temos algumas dicas essenciais para que você possa achar o MMC e o MDC sem ter que fazer tantos cálculos. Então,
Nós ficamos por aqui. Dá um likezinho aí para nós continuar. Não esqueça de se inscrever no canal. Fui!